Boa noite. Uma pergunta antes da gente começar. Quem tem feito as leituras devocionais na primeira carta de João? Levanta a mão bem alto. Legal, que bom. Poderia ser melhor, né? Se mais gente tivesse levantado a mão, mas muito bem. A ideia é essa mesmo, gente. Continuarmos aí as nossas leituras em cima da primeira carta de João, uma vez que todas as nossas mensagens ao longo deste mês estão baseadas nesse texto, na primeira carta de João. E hoje nós chegamos ao capítulo 3 dessa carta e vamos conversar sobre desenvolver a consciência de filhos. Desenvolver a consciência de filhos. Você pode abrir a sua Bíblia, então, na primeira carta de João. E eu quero te convidar, antes de nós fazermos a leitura do capítulo 3, os 3 primeiros versículos, eu quero relembrar com vocês qual é o texto-chave pelo qual nós temos lido a primeira carta de João, que é o capítulo 5, versículo 21. Então, 1 João, capítulo 5, versículo 21, é a última frase da carta, é o último versículo da carta, onde João escreve o seguinte como sua recomendação final aos seus leitores: filhinhos, guardem-se dos ídolos. É o que está aí na sua Bíblia? Então vamos ler juntos? Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Essa é a perspectiva pela qual nós estamos lendo a primeira carta de João. O que significa isso? Nós chegamos a esse último texto dessa carta e fazemos a seguinte pergunta: o que leva João a concluir a sua carta dessa forma? Fazendo uma advertência acerca da idolatria. Então nós voltamos para desde o início da carta e vamos fazendo uma varredura em todo o texto de João, buscando respostas do porquê e como João nos ensina a cumprirmos essa advertência, a nos guardarmos dos ídolos. Então, cada parte da carta, cada conselho da carta, cada teste da carta. Aliás, para você que está lendo essa carta todos os dias, eu tenho certeza que existe um mix de sentimentos em você quando você está lendo essa carta. Por um lado, o Senhor nos conforta, por um lado, a gente descobre coisas maravilhosas sobre esse Deus, ao mesmo tempo e talvez na mesma proporção que a gente descobre coisas nem tão legais sobre nós. Não é isso? O mix de sentimentos onde essa carta nos conforta na mesma proporção que ela nos confronta. É um texto que nos coloca, portanto, diversos testes, onde João, propositalmente ao longo do texto, vai propondo diversos testes para nós, para vermos se nós estamos andando na luz ou não estamos andando na luz, se nós de fato conhecemos a Deus ou se não conhecemos a Deus, se amamos a Deus ou se não amamos a Deus. Esses são os diversos testes que ele vai colocando na sua carta e por meio desses testes nós vamos tendo um diagnóstico de como anda a nossa vida com Deus, de como anda a nossa caminhada com Deus. A gente vai tendo um diagnóstico se nós estamos seguindo ao Deus vivo e verdadeiro ou se nós ainda estamos presos aos nossos ídolos. E por isso que nesse trabalho de leitura, nessa experiência de leitura, nós vamos descobrindo o que da nossa vida precisa ser ajustado, o que da nossa vida precisa ser melhorado, o que da nossa vida precisa ser imediatamente lançado fora. Quais são os valores que imediatamente precisam entrar na nossa vida, na nossa mente, nas nossas ações. Então a carta de João, ela é brilhante por conta disso. Agora vamos para o capítulo 3 e nós vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos do capítulo 3 de 1 João. Eu vou projetar o texto e por uma questão de tradução, por optar por uma tradução melhor para este texto em específico, eu vou fazer a leitura desse texto na Nova Versão Transformadora, que é uma tradução um pouco mais recente, foi lançada, se eu não me engano, no ano passado aqui no Brasil, e nesse texto ela tem uma tradução melhor, por isso que eu vou fazer a leitura a partir desse texto. Diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados,
já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai querido, lemos a Tua palavra e esperamos que o Teu Santo Espírito nos comunique essas palavras à nossa mente e ao nosso coração. Que aquilo que acabamos de ler seja usado nas Tuas mãos para produzir em nós um discernimento acerca da nossa vida, para ampliar o nosso conhecimento acerca do Senhor e da nossa relação. Que o Teu Santo Espírito utilize essas palavras para nos instruir um pouco mais nos Teus caminhos e nos ensinar, Senhor, o que precisa ser mudado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser ajustado no nosso relacionamento com o Senhor, para que de fato nos guardemos dos ídolos. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Esse texto começa com uma afirmação de João muito importante. E ela é decisiva dentro da carta de João. Porque João faz a afirmação que nós somos nascidos de Deus. Deus é nosso Pai e nós somos nascidos de Deus. Veja como ele começa o versículo 1 e o versículo 2, somente a parte A do versículo 2. Leamos de novo. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus. E por que o apóstolo João nos mostra então a realidade dessa filiação? Dos sermos filhos de Deus, dos sermos nascidos de Deus? Qual é a importância disso dentro dessa carta e obviamente para nós, para o nosso conhecimento de Deus? Quem dá a dica para nós é o próprio João, exatamente um versículo antes do capítulo 3, que é o verso 29 do capítulo 2. Olha o que ele escreveu. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então não é apenas uma questão de nos tornarmos filhos de Deus, mas de que fomos gerados nesse Deus. É este Pai que a nossa origem está nele, nascemos de novo nele. Toda essa conversa então que nós lemos do capítulo 1, no capítulo 2, e tudo aquilo que João fala sobre o que é comum, o que deve ser a vida de um cristão, ou seja, andar na luz, obedecer aos seus mandamentos, confessar os nossos pecados, conscientes de que temos pecados, sabendo que Deus sabe que temos cometido pecados e que por isso nós precisamos confessar os nossos pecados para que Deus traga a luz e nós nos vejamos livres dos nossos pecados, a obediência ao Pai, o praticar a justiça, manter-se puros. Tudo isso só é possível porque somos nascidos de Deus. Só é possível viver dessa maneira para quem nasceu de novo. Para quem teve uma experiência de novo nascimento. Olha de novo o que o verso 29 disse. Saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Só existe uma maneira de praticarmos a justiça: se nascemos de Deus. Por que isso é verdade? Porque nós não estamos falando da justiça das leis dos homens. Nós não estamos falando de uma prática de uma justiça com referenciais humanos de justiça. Nós estamos falando da justiça de Deus. E praticar a justiça de Deus só é possível para quem é nascido de Deus. Para quem passou por uma experiência de novo nascimento. Praticar a justiça de Deus é viver segundo o seu reino. É viver de acordo com os valores do reino de Deus. Praticar a justiça de Deus tem a ver com viver uma vida governado por Deus, dirigido por Deus, reinado por Deus. Esse é o ponto.
Então, este texto de João nos traz à memória uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 3 até o verso 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou anotar essa referência, é o texto que a gente vai ler agora. João, Evangelho de João, capítulo 3, do verso 3 até o verso 6. Olha a conversa de Jesus com Nicodemos. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Presta atenção no que você acabou de ler. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, olha só, Nicodemos, só lembrando desse contexto, Nicodemos era uma autoridade entre os judeus do partido dos fariseus, que você sabe que pelos evangelhos sempre estavam entrando em conflito com Jesus. Esse Nicodemos percebeu, apesar de ser um dos fariseus e como aparentemente aconteceu entre alguns dos fariseus, percebeu que existia alguma coisa diferente no ensino de Jesus. Então esse Nicodemos não aguentou de curiosidade acerca de Jesus. Jesus se tornou uma grande interrogação para Nicodemos. Então o que Nicodemos fez? Procurou Jesus à noite, em secreto, para não ser visto, para não ser reconhecido e tal, e teve um particular com Jesus. Nessa conversa particular com Jesus, Nicodemos faz algumas perguntas para ele. Olha, eu não faço a mínima ideia de quem o Senhor seja, porque as obras que o Senhor realiza, não é possível que alguém realize se o Pai não estiver com ele. Então, por favor, me explica o que está acontecendo. Me explica qual é a sua origem. Quem é você? O que está acontecendo? E aí Jesus responde para ele dessa forma: olha, ver o reino de Deus, ver o governo de Deus, ver Deus dirigindo uma vida, ver Deus colocando a sua justiça na vida de um ser humano, depende de um novo nascimento. E aí Nicodemos chega e faz para Jesus uma pergunta, porque ele toma essa resposta de Jesus como literal. E aí Nicodemos pergunta: não é possível que o Senhor está me dizendo que eu já velho vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? O Senhor não está dizendo isso, né? Porque se o Senhor estiver dizendo isso, o Senhor é meio pancada, né? Tem alguma coisa errada. E é claro que não era disso que Jesus estava falando. Então a resposta de Jesus, a segunda resposta de Jesus, qual foi? Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode passar a ser governado por Deus. Ninguém pode andar na luz, porque Deus é luz. Ninguém pode viver segundo o amor de Deus, que é amor. Ninguém pode praticar a justiça de Deus. Ninguém pode ser puro como Deus é puro. Ninguém pode ser santo como Deus é santo, se não passar por um processo de novo nascimento. E essa é uma questão que sempre a igreja de Jesus Cristo precisa levantar. Essa é uma questão que nós sempre precisamos avaliar. De fato, nascemos de novo, ou apenas nos tornamos frequentadores de uma igreja? De fato nascemos de novo, ou nós estamos tentando viver religiosamente os frutos de uma outra árvore? O que exatamente está acontecendo? É isso que precisa ser avaliado. Se nascemos de novo, a prática da justiça não é pesada. Se nascemos de novo, a obediência a Deus não é pesada. Aliás, João vai falar isso mais para o final da carta, que obedecer aos mandamentos do Senhor é tão natural para nós, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Senhor e obedecer a Deus só é pesado para quem não nasceu de novo. Para quem nasceu de novo, obedecer a Deus é uma alegria e uma satisfação. Para quem nasceu de novo, obedecer a esse Deus é algo natural.
É algo natural. É um processo de aprendizagem? É um processo de aprendizagem. É um processo de quebra de coração, de quebra da nossa vontade? Sim. É um processo de detectar e abandonar os nossos ídolos? Sim. Mas este é um processo natural, inerente a essa nova vida do Espírito que nós recebemos. Esse é o novo nascimento. Ele gera uma nova vida. E essa nova vida tem outras inclinações. Essa nova vida tem outros desejos. Essa nova vida tem um outro propósito. Tem um novo senso de justiça. Tem um novo senso de amor. Tem um novo senso de pureza. É por isso que aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, o que ele deixa claro para nós? Somos gerados em Deus, somos filhos de Deus, e nascer da água e do Espírito, o batismo nas águas, o batismo no Espírito, o nascermos da água e o nascermos do Espírito, é ali que acontece o nosso novo nascimento. Este é o processo que está incluído em nascer novamente. A segunda consideração que eu quero fazer sobre esse texto é que a certeza de que nós nascemos de novo deve começar a produzir em nós uma nova mentalidade. Ter nascido de novo deve gerar em nós a consciência de que somos filhos de Deus. Isso é a mente que precisa ser desenvolvida por todos nós, de que somos filhos de Deus. Como que nós nos guardamos dos ídolos, desenvolvendo uma consciência de que somos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, somos um só com o nosso Pai. Porque somos filhos de Deus, agora nós queremos o que o nosso Pai quer. Porque somos filhos de Deus, é no nosso Pai que nós encontramos tudo aquilo que a gente precisa. Eu não preciso mais dos ídolos. Eu não preciso mais procurar nas coisas e nas pessoas aquilo que me complete, aquilo que me dê felicidade, aquilo que me dê satisfação. Eu não preciso mais jogar sobre as coisas ou sobre as pessoas o fardo de serem divindades na minha vida. Eu não preciso mais jogar para as pessoas a responsabilidade de me completar e me fazer feliz. Eu não preciso mais jogar sobre as pessoas, sobre o cônjuge, sobre filhos. Eu não preciso mais jogar sobre a minha carreira, sobre o meu futuro, sobre a minha aposentadoria, sobre o meu saldo bancário, a responsabilidade de me trazer a satisfação, a realização, a felicidade. Eu não preciso jogar sobre as pessoas a minha necessidade de aceitação e de acolhimento. Porque eu tenho a consciência de que tudo o que eu preciso eu tenho no Pai. É essa consciência que nós precisamos desenvolver. Porque se nascemos de novo, se a linguagem bíblica para falar da nossa relação com Deus em Cristo Jesus é um novo nascimento, uma nova criatura foi gerada. E essa criatura tem uma identidade a ser desenvolvida. Essa nova criatura tem um nome a ser recebido, que é o nome do Pai. Essa nova criatura tem uma história por trás dela, que é a história do Pai. Essa nova criatura tem um novo propósito para ela, que é o propósito do Pai. Então, o desenvolver a consciência de que somos filhos de Deus é fundamental no processo de libertação da gente dos nossos ídolos. Olha o que ele diz nas primeiras frases dos versículos 1 e 2. Olha que interessante. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Amados, já somos filhos de Deus. E esse texto é maravilhoso, porque em primeiro lugar ele me mostra o seguinte, que a filiação é prova do amor do Pai. A filiação é uma prova do amor do Pai. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Sermos chamados filhos de Deus, sermos por Deus reconhecidos como seus filhos, é uma prova de amor desse Pai. O que tem de magnífico nisso foi que não fomos nós que inventamos esse negócio de chamar Deus de Pai. Nós só podemos chamar Deus de Pai porque Ele veio até nós nos fazer seus filhos. Entende?
Chamar Deus de Pai não é uma linguagem poética e bonitinha que alguma mente brilhante e espiritualmente elevada inventou para a gente. Chamar Deus de Pai só é possível porque Ele nos chamou primeiro de seus filhos. E se tem algo magnífico no ministério de Jesus, é que das muitas metáforas utilizadas pelo povo de Jesus, o povo de Israel no Antigo Testamento, para Deus, Jesus trouxe mais uma. Jesus fortaleceu, na verdade, uma metáfora fundamental, que é a da paternidade. O povo de Jesus, no Antigo Testamento, como é que eles conheciam Deus? Como Senhor, como Rei, não é isso? Ele é o justo, Ele é o juiz, Ele é o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Essas são as imagens, as metáforas que o Antigo Testamento dá para Deus. Só que quando Jesus chega a nós, qual é a metáfora que mais utiliza Jesus para se referir a Deus? Pai. Pai. Ele deixou de ser Senhor? Não. Ele deixou de ser juiz? Não. Ele deixou de ser rei? Não. Tanto que Jesus veio anunciar o reino do Pai, o reino de Deus, certo? Por que essas metáforas são importantes, gente? Por um motivo muito simples. Tudo o que nós, seres humanos, falamos sobre Deus e para Deus, falamos pelo uso da linguagem. Só que a linguagem humana é limitada. Nós não temos como definir Deus com uma só definição, com uma só palavra. Então o que a gente tem que fazer? O que a Bíblia faz? O que os poetas bíblicos fizeram? O que os salmistas, o que os profetas foram fazendo? Criando diversas metáforas para dar conta da imensidão que não cabe na mente humana sobre quem é esse Deus. Então uma parte, em um trecho da Bíblia, você vai ler Ele como Rei, como Senhor, como Juiz, como Santo, como Pai, como Mãe. Como Mãe. Porque quando você lê uma metáfora de que Deus é nosso Pai, não é o sexo que está em pauta, não é masculinidade quem está em pauta, mas paternidade. Assim como no Antigo Testamento, a gente até mencionou isso, né? É o Senhor que nos acolhe como uma galinha que quer proteger os seus pintinhos debaixo das suas asas. Quer dizer, Ele é ao mesmo tempo, Ele traz consigo em diversas ocasiões da Bíblia, tanto a figura paterna como a figura materna, sem falar de homem ou de mulher, sem falar de sexo. Porque Ele desenvolve, Ele demonstra características para nós, tanto da figura paterna, da direção, do cuidado, da providência, como da figura materna, do acolhimento, do cuidado, do carinho, do consolo. Isso tudo está contido nesse Deus, percebe? Então, chamar Deus de Pai leva sempre isso em consideração. É a paternidade, mas ao mesmo tempo a maternidade desse Deus. A relação de um Deus com os seus filhos, que protege, que dá direção, que aconselha, que acolhe, que recebe de volta o filho que fugiu de casa. É essa a ideia, é essa figura com a qual Jesus está trabalhando. E nisso tudo, o que nós vamos encontrar, especialmente na parábola do amor do Pai, lá de Lucas 15. Que ser pai e revelar-se para nós como Pai é uma demonstração do seu amor. E se tem um texto no Novo Testamento que enfaticamente declara o amor do Pai, são os textos de João, especialmente a primeira carta. Deus é amor. A segunda coisa que ele nos mostra é que a filiação para nós já é uma realidade, pois ele nos chama de filhos. E quando João utiliza a palavra filhos, e isso é muito curioso, o grego tem duas palavras que normalmente são utilizadas e traduzidas como filhos. Uma é a palavra grega huios. Huios significa filho no sentido de estado, posição legal. Por exemplo, quando eu adoto uma criança, legalmente aquela criança se torna meu filho. Então qual é a palavra normal? Huios. Entende? Huios fala sobre a relação de pai e de filho em termos legais, em termos de documento, em termos da lei, legitimidade do filho. Mas o grego tem uma outra palavra que também é traduzida normalmente como filhos. E essa palavra é teknon. E teknon
significa literalmente crianças. E que sentido essa palavra é utilizada? A raiz grega da palavra teknon significa gerar. É filho não no sentido apenas de posição legal, mas é filho que foi gerado de. Olha que coisa linda. Filho gerado. Quer dizer, saiu de mim, é da minha geração, se tornou parte da minha genealogia, partiu de mim. Olha que interessante quando Paulo usa essas palavras dentro de um mesmo texto. Olha que curioso. Portanto, irmãos, isso é Romanos 8, de 12 a 17. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então percebe isso. Como é que a gente sabe que somos filhos de Deus? E qual é a palavra filhos que Paulo está usando? Huios. Filhos no sentido legal. Todos aqueles que são filhos de Deus, legítimos filhos de Deus, são guiados pelo Espírito. Então, não vivem de acordo com outros valores e não são guiados por outras coisas, por outros pais, por outros ídolos. Todos aqueles que são filhos de Deus são dirigidos, orientados, governados pelo Espírito de Deus. E o texto continua. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Olha que interessante. O que a gente aprendeu que os ídolos fazem com a gente? Nos escraviza. Então o que Paulo está dizendo? Vocês não receberam o espírito da escravidão, é o oposto. Vocês receberam o espírito da liberdade. Mas olha como ele argumenta. Para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Uma expressão aramaica, Abba, que significa pai ou paizinho, uma expressão de intimidade com Deus. Toda essa primeira parte do texto, Paulo está falando dessa legitimidade de que somos feitos filhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Somos feitos filhos de Deus e recebidos por Deus como os seus legítimos filhos. Só que na sequência do texto, ele muda a palavra. Embora seja traduzido como filhos, a palavra literalmente significa crianças geradas por esse pai. Olha que interessante, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos crianças geradas por Deus, filhos de Deus. Crianças geradas por Deus. Se somos crianças geradas por Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então o que Paulo argumenta nesse texto? Que essa filiação é uma filiação completa. Na questão do direito, da legalidade dessa filiação, da adoção de filhos, como é uma filiação que é proveniente de termos sido gerados pelo Espírito, nascidos de novo, gerados de Deus. Percebe? Isso faz com que nós participemos da herança desse Deus. Agora, tudo o que é do Pai é nosso. Da mesma forma como o pai chega para o filho mais velho, todo nervosinho, porque o pai recebeu o irmão mais novo, que tinha ido embora de casa e gastado toda a sua herança dissolutamente, este pai chega para o filho mais velho e lembra o que o filho? Filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Minha casa é tua, minha companhia é tua. O rebanho é teu, a casa é tua. Você não está entendendo isso? Tudo o que é meu pertence a você, filho. Porque tudo o que é do Pai agora é nosso. Isso envolve tanto os nossos direitos como filho, a herança, como também a responsabilidade como filhos, os deveres como filhos. Se participarmos com Ele dos seus sofrimentos, também participaremos com Ele da sua glória. Como filhos, nós temos, portanto, toda a legalidade da filiação. Toda a participação em tudo aquilo que é do Pai agora é nosso. Quais são as implicações disso? E o que muda se nós pensarmos em Deus em termos de pais e de filhos? Vamos pegar um exemplo sobre a missão, por exemplo.
Nós sabemos, como igreja de Jesus Cristo, que nós recebemos de Deus uma missão, certo? E a gente lê o Novo Testamento, e o que a gente vai lendo ao longo de todo o Novo Testamento? Tudo aquilo que nós devemos fazer como cristãos no mundo para o bem da criação. O Novo Testamento nos dá diversas instruções acerca de como deve ser o nosso proceder em relação ao mundo. Amém? Até aqui tudo bem? Certo? Agora, você tem duas maneiras de entender essa missão. Uma delas é que um Senhor chegou e deu uma ordem para você. Vai lá e faz o que eu estou mandando. Essa é a relação do religioso, do legalista, dos fariseus com o seu Deus. Entender Deus de uma maneira distante, na relação não de pai e filho, mas de senhor e servo, de senhor e escravo. O Senhor me deu uma ordem e Ele espera que eu cumpra essa ordem e entregue para Ele os resultados, os relatórios dessa ordem que me foi dada. Só que aí tem uma diferença. E se a gente mudar essa relação? Porque convenhamos, um escravo não precisa nem gostar do seu senhor para obedecer suas ordens. Um escravo não precisa ter nenhum tipo de relacionamento com o seu senhor para cumprir aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Um escravo não precisa disso. Mas nós devemos entender isso de uma outra forma. Quem nos chamou para a missão? O nosso Pai. Porque tudo que é dele agora é nosso. Então de quem é a missão? É dele. E o que ele nos fez? Ele nos chamou como seus filhos para trabalharmos junto com ele dentro da sua missão. Então o que Deus espera de você? Não uma relação de senhor e escravo, mas uma relação de pai e filho. A ideia que está por trás disso é que a gente chegue para Deus e fala: Pai, e agora? O que a gente faz? Pai, e agora? Qual é a nossa missão? O que o Senhor espera que eu faça? Pai, estou à sua disposição. Pai, eu estou com dúvida com relação a isso. Pai, eu estou com medo com relação a isso. Pai, eu não sei se é por esse caminho. Pai, qual é o seu conselho para mim nesse sentido? É uma relação que muda completamente. Ele espera esse contato, ele espera esse cuidado. E sabe o que a gente tem nos evangelhos como exemplo, como referência para entendermos como deve ser essa relação de pai e filho? Essa relação de filhos que obedecem ao pai, não porque o pai é um tirano que dá ordens aos seus filhos, mas um pai que está compartilhando com os seus filhos tudo aquilo que é dele. Entendeu? É Jesus. Basta você olhar nos evangelhos com calma a relação de Jesus com o seu pai. Basta você olhar para como eles se relacionavam, que você vai perceber o que João quis dizer quando disse que os seus mandamentos não são pesados. Ou você realmente acha que para Jesus obedecer ao Pai tinha algum peso? Tinha alguma dificuldade? Muito pelo contrário, era o seu prazer, era a sua satisfação, era a sua alegria. Como alguém que nos promete vida abundante pode não viver uma vida abundante? Como alguém que pode dizer quem são os bem-aventurados, os mais do que felizes, se ele próprio não fosse o mais do que feliz? Entendeu? A relação de Jesus com o Pai é perfeita, uma relação de obediência, onde não há o peso da obediência, porque a relação não é de escravo e de senhor, mas de pai e de filho. De pai e de filho. Terceiro e último apontamento que eu quero fazer sobre esse texto é que ele nos dá a esperança de nós sermos como o nosso Pai. E assim ele encerra o verso 3, verso 2 e verso 3. Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todos os que têm essa esperança se manterão puros como ele é puro. Esse texto nos fala de duas coisas. Primeiro, uma esperança. A esperança de que quando Cristo vier, saberemos quem nós somos de fato. Ou seja, em parte, o Senhor já nos revelou por meio da sua palavra algumas coisas que nós somos.
Nós somos filhos de Deus, nós recebemos o seu Espírito, nós nascemos de novo, nós temos um futuro garantido por causa desse Deus, nós temos o perdão dos pecados, nós temos os dons que o Espírito Santo nos concedeu, nós sabemos já de uma porção de coisas sobre nós como filhos de Deus. Só que existe alguma coisa reservada para o futuro. Existe algo, existe um conhecimento acerca de nós mesmos como filho de Deus que ainda não nos foi revelado. Olha o que o texto disse: já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Eu gosto de pensar nesse texto que Deus ainda não nos mostrou aquilo que nós seremos quando Cristo vier, não porque Ele está fazendo um suspense, não porque Ele está guardando cenas do último capítulo, sabe? Não porque chegou no episódio e você leu lá, continua amanhã. Não. Eu gosto de pensar que Ele ainda não nos revelou aquilo que nós seremos quando Jesus Cristo vier, porque não adiantaria revelar, porque a gente não ia conseguir entender. Não cabe na nossa mente, não cabe na nossa imaginação, não cabe na nossa capacidade humana de raciocinar e de pensar. O que nós haveremos de ser quando Jesus Cristo vier? Que linda essa esperança. Saber que este Pai, além de tudo que Ele já nos concedeu, além de tudo que Ele já nos tem dado, além do relacionamento que nós ainda estamos aprendendo a nutrir com esse Pai para desfrutar 100% de tudo o que o Pai já nos deu. E pensar que ainda existe coisas que nem cabem na nossa imaginação do que esse Pai tem reservado para nós. Essa é a esperança que nós temos. E aí esse texto, ao falar sobre essa esperança, diz que sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E isso traz para nós uma consequência prática. Que consequência é essa? E todos os que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. A responsabilidade. Não só a esperança, mas temos também a responsabilidade como filhos. A responsabilidade de sermos neste mundo como o nosso Pai é, porque a gente sabe, em parte, que é isso que um dia nós seremos. A responsabilidade de fazer da nossa vida uma expressão de quem o Pai é. Como o Pai é santo, sejam santos. Como Deus é amor, amem. Como Deus é puro, sejam puros, mantenham-se puros. Você já parou para pensar o porquê? E isso fez parte da reflexão, da leitura devocional da gente. Por que que é incompatível com a perspectiva de um cristão viver ódio? Se Deus é amor, e você é nascido do amor, gerado do amor, como é que você pode odiar? Você percebe que tem uma incompatibilidade? Se você é nascido do santo, como é que pode haver pecado em nós? Você percebe que uma vida de pecado é incompatível com a filiação? Você percebe que uma vida de impureza é incompatível com a filiação? Muito pelo contrário, as nossas ações, os nossos procedimentos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha, deve estar de acordo com quem o Pai é. Porque quem o Pai é quem nós somos. Quem nós somos é quem o Pai é. E quem nos dá mais uma vez o exemplo disso é o Senhor Jesus. Olha o que Jesus disse certa vez para os seus discípulos. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho, que é Ele, não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Que coisa linda! O que Jesus fazia, o que Jesus fazia, o que Jesus pensava, como Jesus agia, como Jesus reagia, como Ele respondia. De onde vinha a consciência de Jesus da sua missão?
De onde vem de Jesus a consciência daquilo que ele tem que fazer, daquilo que ele tem que dizer? Vem de olhar o Pai. Vem de observar o que o Pai faz. Vem de ser a expressão exata do ser de Deus. Vem de ser a imagem do Deus invisível. Vem de ser aquele que, como João diz no seu Evangelho, capítulo 1, verso 18, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho o tornou conhecido. Por que o Filho o torna conhecido? Não porque é parecido com o Pai na fisionomia, mas porque faz aquilo que o Pai faz. Porque só faz aquilo que vê o Pai fazer. E eu quero encerrar com essa citação do John Stott, no seu comentário sobre a primeira carta de João. O Filho exibe o caráter do Pai, e aqui ele não está falando necessariamente de Jesus, ele está falando exatamente sobre nós. De acordo com o texto de 1 João que a gente leu. O Filho exibe o caráter do Pai porque participa da natureza dele. A retidão de uma pessoa é, pois, a prova do seu novo nascimento e não a causa dele. Não nascemos de novo porque somos retos. Nos tornamos pessoas retas porque nascemos de novo. João mostra que a justiça, não o conhecimento, é a marca do regenerado. Porque o que a gente leu na primeira de João, nas nossas devocionais, e o que a gente vai ler ao longo dessa semana, no capítulo 3 de 1 João, quem pode dizer que conhece a Deus? É aquele que obedece aos seus mandamentos. Quem pode dizer que conhece a Deus? Você tem que me mostrar como você tem vivido. Porque é no jeito que você vive, e não na sua profissão de fé, que a gente sabe se você de fato conhece a Deus ou não. Conhecimento de Deus tem a ver com a prática da justiça. Conhecimento de Deus se revela, e a filiação e o caráter de termos nascido de novo e regenerados por esse Deus, se revela não naquilo que a gente diz ou aquilo que a gente sabe sobre Deus, mas se revela na forma como nós temos vivido. É por isso que também, igualmente, Tiago está preocupado com isso quando escreve para suas igrejas. O que ele diz? Você me diz que você tem fé em Deus? Você me diz que você acredita em Deus? Os demônios também acreditam que Deus existe, sabe que Deus existe e treme diante desse Deus. Então não vem com esse papo de fé que você expressa com as suas palavras. A fé, a regeneração, o ter nascido de novo, você me mostra com a forma como você tem vivido. Então o que Tiago fala? Me mostre a sua fé pelas suas obras. Porque é o fruto que revela a qualidade da árvore. Me mostre a sua fé, não com conhecimento, mas com a prática da justiça. Porque isso é o que dá prova se de fato você nasceu de novo ou não. É isso que dá prova de uma vida regenerada. Feche seus olhos e vamos orar?